Queremos saudar a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus nos conceder este dia, estes momentos. E também ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E, enfim, agradecemos a vocês também que se lembram de nós em suas orações. Temos aqui também nos lembrado de vocês. Queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Cidival e Eliana, são de Guaxupé, em Minas Gerais. Lourival Ribeiro é de Águas Lindas, de Goiás. Luciana Batista é de Recife, Pernambuco. Mara Padilha é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Zete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Aderci Ferraz é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos mandar sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por Teus cuidados por cada um de nós e também agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles, Pai, que estudam conosco a Tua Palavra, que passam por lutas, problemas, necessidades, dificuldades. Tenhas misericórdia de cada um, Pai, abençoa-os, dê vitórias e que permaneçam firmes na fé, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos o estudo desta semana. Estamos falando sobre Abraão e as suas raízes. Falamos já sobre o chamado que Deus fez a Abrão. Ele morava em Ur dos Caldeus. E Deus disse para ele ir para uma terra que iria ser mostrada a ele. Abraão saiu sem saber para onde ia. E isto lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado pela fé. Também nós vimos a respeito dele ter saído da terra de Canaã e ido para o Egito, e ali ele passou por constrangimentos, mas Deus continuava com Abraão, mesmo em meio à falta de fé neste momento de Abraão, em que ele foi para o Egito em busca de sobrevivência, de alimentos, de água, porque em Canaã estava tendo problemas de alimentação e de falta de água também. Logo depois, Abraão retorna então, aí tem problemas com os seus pastores, cuidadores dos seus rebanhos e os pastores de Ló, e eles têm que se separar. Ló escolhe as campinas lá de Zoar até Sodoma e Gomorra, fica com aquela terra, e Abraão fica com a outra parte. E Deus disse que toda aquela terra que ele estava vendo seria dado a ele e a sua descendência. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu naquela região. Houve uma guerra. É a primeira vez em que aqui na Bíblia é citado uma guerra. E nós queremos ler com vocês Gênesis 14, de 1 a 17, diz assim: Por esse tempo, houve guerra na região Amrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorloamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeder, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé Kiriatim e os Oreus no monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram em Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra
Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Mamre, o amorreu. Mamre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito em Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Aqui é citado então vários nomes, né? E é difícil de ler, inclusive. e até quero abrir aqui um parênteses e dizer que às vezes nós aqui falando com vocês cometemos alguns equívocos, e porque nós fazemos aqui essa gravação é como se estivéssemos falando ao vivo para vocês. E aqui não há corte, não há correção. E até uma lição que nós estudamos atrás aí, quando falava que Noé saiu da arca, né? Ele havia levado 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Lá naquela ocasião eu falei 7 animais limpos e 7 impuros. Mas eram 7 casais de animais limpos e um casal de animal impuro. Às vezes nós trocamos aqui também nomes de pessoas, porque nós estamos falando ao vivo aqui com vocês na gravação, e isso acontece com qualquer pessoa que está pregando, falando, né? Alguns equívocos podem acontecer. Então peço desculpa a vocês quando eu erro aqui alguma coisa, mas creio que o principal da mensagem sempre é entendido e aceito. Nós agradecemos a todos vocês pela compreensão. E então esta guerra aqui, que estes reis dessas regiões, né, se envolveram, 4 reis contra 5, Abrão ele teve que entrar nessa guerra também. Por quê? Porque o seu sobrinho Ló havia também sido levado de Sodoma com todos os seus bens. E Abrão então tomou os seus homens treinados que ele tinha, 318 homens, diz aqui a Bíblia, e ele persegue então um dos reis e consegue fazer com que seja restituído a Ló tudo o que ele havia perdido, e também a sua esposa, né, e as mulheres que eles haviam levado de Sodoma. Abrão consegue então fazer com que eles retornem para Sodoma. Interessante que aqui neste episódio é citado esta coalizão, né, de 4 exércitos que eram da Mesopotâmia e também da Pérsia contra a outra coalizão de 5 exércitos cananeus, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. E aqui então, em Gênesis 14, no verso 9, é sugerido que houve um grande conflito. Diz aqui: lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Então foi realmente um grande conflito para aquela ocasião. E essa operação, este conflito, está relacionado com a rebelião dos povos cananeus contra os seus suceranos babilônios. Então, lembrando mais uma vez que os cananeus eram descendentes de Caim, e eles haviam então agora
uma desavença contra os babilônios, aqueles habitantes da terra de Sinar, para onde eles foram construir uma torre chamada Torre de Babel. Vejam que tudo está relacionado uma coisa com a outra, não é? A Bíblia ela vai nos mostrando como que foram os acontecimentos desde o início da criação do mundo e até o dilúvio, depois do dilúvio, como que foram acontecendo as mudanças, os reinos foram se sucedendo e Deus chamando pessoas para servi-lo, obedecê-lo, como foi o caso de Abrão. E de Abrão então surge a nação de Israel, as 12 tribos, que nós vamos ainda ver em estudos posteriores, e vemos que Deus ele tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia ela vem nos mostrando claramente como todas as coisas foram acontecendo e como é que nós chegamos aqui hoje. Tudo isso está demonstrado na palavra de Deus e também nas profecias. Aqui nós vemos então que o povo de Canaã, eles se envolveram nesta guerra e infelizmente às vezes também nós, como povo de Deus, somos envolvidos em alguns conflitos e sabemos que por trás desses conflitos está Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele não quer que o povo de Deus seja um povo vitorioso. Satanás ele quer destruir aqueles que confiam em Deus. Satanás ele quer ter o controle de todas as coisas, mas aqueles que se submetem à vontade de Deus, esses serão vitoriosos pelo poder de Deus em suas vidas. Então, Abrão ele estava neutro nessa questão da guerra, só que quando ele soube que o seu sobrinho Ló havia sido levado por um desses reis, ele então entra nessa guerra para poder salvar ali o seu sobrinho Ló, que estava agora prisioneiro. E então Abrão, ele nessa ocasião, ele vivia lá nos carvalhais de Mamre e ele sai então em defesa do seu sobrinho e o resgata. Agora Abraão, ele não confrontou com toda aquela coalizão de 4 reis contra 5. No que deve ter sido uma operação de comando rápida e noturna, Abraão ele atacou apenas o campo em que Ló era mantido prisioneiro. E Ló, ele foi salvo, e com ele também foi salvo o rei de Sodoma. E assim, Abraão aqui ele demonstra grande coragem e força. E a influência de Abraão na região, por causa dessa sua decisão, a influência dele cresceu. E as pessoas viram, então, o tipo de homem que Abraão era e aprenderam algo mais sobre o Deus a quem ele servia. Então, nós precisamos também, através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos, dos nossos relacionamentos, demonstrar às pessoas o Deus a quem nós servimos. Muitas pessoas pensam que para demonstrar Deus às pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Deus, é necessário estar com a Bíblia debaixo do braço, é necessário estar dando estudos bíblicos a todo momento. Não, é através da nossa vida cotidiana, dos nossos relacionamentos, através das nossas atitudes, é que as pessoas irão conhecer a Deus. Assim como, naquela ocasião, as pessoas aprenderam mais de Deus através dessa atitude de Abraão, que também as pessoas possam aprender mais de Deus, do amor de Deus, através das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, e mais uma vez lembramos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.